Rádio 91, bom dia para você que está na sintonia do bem. Nós estamos começando aqui o programa Aprendendo com a Igreja. Hoje é domingo, dia 17 de setembro de 2023 e até às 11 horas eu, Cacilda Medeiros, vou estar aqui com você. Hoje nós vamos aprender, vamos conhecer a história da paróquia de Nossa Senhora da Candelária, a única paróquia dedicada a esse título de Nossa Senhora, né, na Arquidiocese de Natal, e que agora no próximo dia 20, vai completar 45 anos de criação. Comigo aqui no estúdio, e que vão, né, também ficar com você até às 11 horas, temos um bom trio, gente que viveu a história e que vive a história da paróquia da Candelária desde o princípio, e também o pároco, né, o atual pároco, o padre Francisco de Assis Melo Barbosa. Padre Assis, bom dia, seja bem-vindo aqui ao programa Aprendendo com a Igreja. Bom dia, Cacilda, Nonato, Rosário Cabral aqui presente com a gente. Bom dia a você que nos ouve através da 91 FM, né? É um prazer poder colaborar com esse programa que já ouvi muito, né, nos caminhos das celebrações quando estava na paróquia no interior. Hoje mais difícil, mas a gente escuta depois, né, vê pela internet e etc e tal. Então, muito bom, Aprendendo com a Igreja. É um prazer e estamos aqui à disposição para contribuir com esse momento importante também da nossa arquidiocese, que é celebrar 45 anos de existência da paróquia da Candelária. Seu Nonato, Francisco Nonato Nogueira, seu Nonato. Pega aqui o microfone, Nonato, acho que tá ligado, vamos ver. Bom dia, bem-vindo aqui pela primeira vez, né, o programa Aprendendo com a Igreja. Bom dia, Cacilda, bom dia, ouvintes. Eu estou aqui nesse programa pela primeira vez, mas eu estive aqui em outros programas, na Pastoral da Criança, já estive por aqui, já estive no programa de Milton, algumas vezes. Milton Dantas, do Viva a Vida. Bom dia a todos, bom dia, ouvintes, e dizer que eu sou um ouvinte assíduo dessa Que emissora. Maravilha. Rosário Cabral, bom dia, bem-vinda. Bom dia, Cacilda. Bom dia, ouvintes do programa Aprendendo com a Igreja. Né? É um prazer estar aqui, trazendo a minha contribuição, né, como paroquiana, né, da paróquia Nossa Senhora da Candelária. Né? E estou aqui para contribuir no que for possível. Rosário, já fica aí com o microfone, porque eu acho que a gente vai começar por você, porque pelo que eu conheci um pouco da história da Candelária, até porque eu moro no território da paróquia de Candelária, né? Eu sou assim uma paroquiana meio fujuna, né, Padre Assis? Eu pareço pouco, mas também que eu tenho que me dividir entre as atividades da arquidiocese também, da assistência a meus pais que moram no interior, mas eu também me sinto paroquiana da Candelária e conheço um pouco da história. E aí eu queria começar por Rosário e por Nonato, que moram na Candelária desde o início do Conjunto Candelária, né? Porque a paróquia e o conjunto, eles começam juntos, não é isso? E aí, Rosário, eu queria que você falasse um pouco lá daquele ano, 1975, quando você chegou à Candelária. Quando eu cheguei à Candelária, em 1975, a Candelária, nós nem denominávamos Candelária, era o Pedregal. Mas por que Pedregal? Nós morávamos no Pedregal, porque as ruas não eram calçadas, não é? O que tinha muito era areia, muita construção, muita... o conjunto estava em né? construção. Candelária é um conjunto. É um conjunto habitacional. E aí a gente não tinha transporte coletivo, não. Faltava água. Quer dizer, essa infraestrutura era muito precária. Mas é engraçado que a gente pensar assim, no contexto, né? Em 1975, quer dizer, 40 e poucos anos, 48 anos, na verdade, né? E você, hoje a gente olhando para Candelária, a gente não imagina essa época. Pois é, tudo muito precário. Mas nós sabíamos que ali ia ser tudo povoado, habitado, não é? Uhum. E realmente foi, né? Como está sendo hoje. E aí essas famílias que iam chegando, eu moro na rua Beatriz Ramalho, e eu fui a terceira pessoa, né, a terceira família que chegou para residir
lá naquela rua. Corajosamente morar num conjunto recém-construído. Eu vinha do Alecrim, morava no Alecrim, né? E vim morar no Pedregal. Mas como naquele tempo, né? Eu estava terminando meu curso superior e era no campus universitário, que também estava em construção para ser inaugurado. E então era mais fácil para mim ficar mais próximo do campus universitário. Mas como eu falei, não havia essa infraestrutura, né? Nós não tínhamos igreja, não tínhamos ainda. Tínhamos o local, né, para construir a igreja, né? E havia até uma discussão à época, né, onde seria mesmo a igreja construída. Não é se era do lado direito ou do lado esquerdo, né? Da Prudente de Moraes, né? Sim. E aí, graças a Deus, o local onde a nossa igreja foi construída é um local muito bom. Eu acho que nós não temos nada a reclamar. Com certeza, né? Tem muito espaço. Ao lado de praças, né? É praça de um lado e praça do outro, de um lado né? e praça de outro, né? Então, fomos felizes nisso aí. E é assim, a nossa batalha, né? Os moradores, quem ia chegando, ia também se organizando para que a infraestrutura, né, daquele bairro que estava surgindo, ela pudesse acontecer, né? Isso não foi simples, né? Não foi fácil. Claro que no projeto você tem toda a infraestrutura, mas para isso se tornar realidade, a concretização não foi tão fácil. Foi uma luta muito grande e de organização dos moradores daquele bairro. E você, Nonato, quais são as recordações que você tem também dessa época, do início ali para a construção da igreja? Eu cheguei também lá em Candelária, na rua que eu moro, eu fui o segundo morador, eu cheguei também em 1975, em maio. Por sinal, foi no dia 2 de maio, dia do meu aniversário, que eu não esqueço isso que eu cheguei em Candelária. Realmente. Era um momento em que a gente saía das ruas, de onde a gente morava, para habitar uma casa nova, do conjunto, que era, naquele momento, se proliferava por toda a cidade de Natal. Era Mirassol, era Portilândia, né? E assim ia construindo. Ponta Negra depois, né? Ponta Negra. E a gente tinha o sonho de ter a casa própria. E houve essa facilidade. E eu cheguei ali, na época não era tão católico assim, né? Eu saía, eu estava contando outro menino que eu saía do serviço, ia tomar uma cerveja antes de ir para casa. Mas sempre que chegava em casa, tinha um grupozinho de senhoras que sempre tinham oração para me rezar quando eu chegava. Chegava. Aí eu fui tendo minhas filhas, elas foram crescendo, e eu fui deixando isso e fui começando aí para a igreja. Aí com Salanés e Elza, seu Geraldo, Dona Alva, lá em Candelária, nós começamos a visitar as famílias, começamos a rezar texto nas casas, e assim fomos indo, até que veio a necessidade de que o povo queria uma igreja. Aí começamos o trabalho a respeito de construir a nossa paróquia. E a nossa igreja, aliás. E como é que foram esses... O que é que vocês recordam, tanto Nonato como Rosário, como é que vocês recordam do início da construção mesmo da igreja? Porque eu vi que, inclusive, que a paróquia foi criada em dia 20 de setembro, né, de 1978, né? Então, vocês chegaram em 75 e acompanharam todo esse início da construção da igreja até se transformar em paróquia. Eu queria que vocês lembrassem também, comentassem com a gente esse período, né, de construção de igreja até ser criada a paróquia. Quais são as informações que vocês lembram, que vocês têm? Como eu estava falando, a gente tinha o povo que chegava, as moradoras novas que iam chegando na cidade, sentiam a necessidade de rezar, de fazer suas orações, e não tinha um local. Descia todo mundo ali aos domingos para a igreja do campus universitário, e ali fazia suas orações. Um dia, falaram com o padre Penha, que era o capelão de lá, e pediram para celebrar uma missa lá aos domingos em Candelária. Quem não tem a igreja ainda. Não tinha igreja, tinha nada. A gente saía pelo meio da rua, primeiramente ali de frente do Valfeiro Gugel, onde era um palanque que foi armado da construtora EIT,
Um galpão. Um galpão e um palanque na frente. Ah, sim. Mas aí o vento e o areal era tanto que muitas vezes interrompia a missa, porque o vento derrubava todo o material, o vento pegava a toalha e jogava para cima. E quando não cobria de areia, né? Não cobria, vieram coberto de areia. Aí mudamos lá para onde hoje é a UBS e o Cine, lá ali. Sim. O Nossa Senhora de Candelária, que começou ali a se rezar ali. E veio a necessidade de se construir uma capela, uma igreja. Aí começamos com a petição, começamos a pedir as coisas, a pedir o material, do jeito que estamos fazendo hoje com Guadalupe. Certo. Pode dizer, Padre Assis. E assim, uma coisa interessante é que a Paróquia da Candelária, né, pelas informações, inclusive com o Rosário, com o Nonato, nas conversas, não tem dado muito tempo para eu tomar pé dessas coisas, com tantas coisas para a gente fazer, mas assim, são contribuições importantes. Os padres redentoristas, o Padre Tomás também, o Monsenhor João Penha Filho, que está no céu e tem uma contribuição muito grande. E a referência antes do alto da Candelária, que era como a gente chegou em Natal e conhecia, quando eu cheguei aqui em Natal, eu vim em 84 para os encontros vocacionais, pouco tempo da criação da paróquia. Esses padres colaboraram muito. Essa missa que o Padre Penha começou a celebrar, foi fixando o galpão da construção, o pedregulho, né, o poeiral, tudo isso ajudou muito. Assim, eu acho que isso tudo contribuiu para que a comunidade sentisse uma real necessidade de ter um templo. Então aí vem as famosas campanhas, a doação do terreno, a definição onde seria, acho no tempo de Tarcísio Maia, alguma coisa assim. Governador. Aí vem Leda Gugel com as coisas, com o projeto, com tudo isso. E assim, essa contribuição ela é muito importante porque nós saímos de Lagoa Seca, nós saímos do coração também dos padres redentoristas. A paróquia é desmembrada da Sagrada Coração de Jesus. E a nossa paróquia depois desmembrou outras. Como sim, Neópolis, Ponta Negra, essa região toda. São Camilo de Leles. Então, oferecendo mais uma contribuição, nós precisávamos ter o espaço, né? Sim. E aí foi construído um galpão, né? Nossa igreja começou tipo um galpão. Já naquele lugar onde hoje é a igreja. Naquele lugar onde hoje é a igreja. E aí, por conta disso, do que já foi colocado, a dificuldade, né, de celebrar missa nesses espaços que já foram aqui abordados, né? Então foi construído aquele galpão e o Inocop, né? Rosário Porpino, no grupo, né? E com a colaboração também de Silvestre Marinheiro, né? São tantos que a gente, se for falar aqui os nomes, a gente até comete uma injustiça, né? Dos casais, né? Que assumiram, né? Esse trabalho, essa reivindicação e toda essa luta com os moradores, né? Os paroquianos. E então foi feito aquele galpão. Mas aí o galpão não era ainda uma igreja, né? E nós, os paroquianos, queríamos uma igreja, que ele se transformasse numa igreja. Então, feito o galpão, que foi feito até com rapidez, né? Nós ficamos com a responsabilidade de construir a igreja, né? E é uma senhora igreja, né? A igreja tem um espaço muito bom, né? Os casais que iniciaram, as mulheres, né, que rezavam os textos pelas casas, pelas famílias, não é? E nesse tempo, quando as missas eram nas residências, né? Olha, havia batismo, não é, Nonato? Havia o batismo, o sacramento do batismo. Havia não só a missa, mas havia até casamento. Batismo, casamento. Né, havia a preparação, né, para a primeira Eucaristia, né, para esses sacramentos. E aconteciam, né? Mas tudo muito precariamente. E aí, o que é que a comunidade fez? Foi muito bonito isso. A comunidade assumiu de fato. Então, nós vamos fazer o quê? Campanhas, nós vamos fazer rifas, nós vamos pedir, né? Nós vamos pedir. Isso era em 1975, 76, isso certamente? Foi entre 75 e 78. E quando é que vocês sentiram a necessidade de dizer, na época acho que Donivaldo, não era?
Diz assim, Donivaldo, nós já estamos prontos para ser paróquias. Em 1978, o padre Vilela já havia assumido, né? O primeiro pároco, ele já havia assumido a paróquia. Recém-chegado de São Paulo, não é? E com a experiência, ele trabalhava lá numa paróquia Nossa Senhora das Candeias, né? Ou na paróquia de Pompeia, né? E aí ele chegou, né, com muito entusiasmo, porque ele tinha um trabalho de comunidade, trabalhava em comunidade. Então, quando ele chegou, se preocupou em que nós tivéssemos as mínimas condições para nós nos transformarmos numa paróquia. Pronto, a gente vai fazer o primeiro intervalo agora, Rosário, e aí na volta a gente começa a falar já depois da criação da paróquia. Então é rapidinho, 2 minutos e a gente volta já com mais Aprendendo com a Igreja. Estamos de volta com o programa Aprendendo com a Igreja na manhã deste domingo, dia 17 de setembro. Hoje nós estamos conhecendo a história da paróquia de Nossa Senhora da Candelária, aqui no bairro da Candelária, no Conjunto Candelária, na zona sul de Natal. E aqui no estúdio com a gente o pároco, o padre Assis Melo, que também é chanceler da Arquidiocese de Natal, Rosário Cabral e Francisco Nonato. Os dois estão lá desde o início de antes, né, da paróquia ser criada. Então eles acompanharam todo esse processo de construção, até por isso que a gente está conversando mais com o Nonato e com o Rosário, conversou mais aqui no primeiro bloco, porque eles são testemunhas vivas e que colocaram a mão na massa ali e colocam, né, até hoje, desde o início da criação e até antes da criação da paróquia de Nossa Senhora da Candelária. Minha gente, agora, por que Nossa Senhora da Candelária? Inclusive, é o bairro Conjunto Candelária, que vocês já falaram que no início era conhecido como Pedregal, e a paróquia também é dedicada a Nossa Senhora da Candelária. Não? Queria que vocês falassem um pouco sobre esse título, por que Nossa Senhora da Candelária foi a escolhida para ser a padroeira. Havia uma devoção do padre Vilela com Nossa Senhora da Candelária. Das Candeias. Com Nossa Senhora da Luz. Sim. E também o povo aqui, tem também algumas pessoas que também eram devotos de Nossa Senhora das Candeias. Então o padre, assumindo aqui, ele trouxe uma imagem de Nossa Senhora, lá de São Paulo, que tinha, e aqui foi chamada, foi colocado, como o conjunto era Candelária. Quando a paróquia foi criada, o conjunto já tinha o nome de Candelária. Já tinha Candelária. E conta a história que Candelária é uma variação de Candelário, que Dona Rosário Popini visitou como é que se chama? Uma estação de esqui. Uma estação de esqui lá na Espanha e com o nome de Candelário. Sim. Como era... Gostou? Então mudou o nome, a variação para Nossa Candelária. Então, chegando aqui, Nossa Senhora da Luz, né, ou das Candeias, o padre Vilela colocou Nossa Senhora de Candelária, que veio a ser o nome do conjunto. Até agora. O padre Assis, o título Nossa Senhora, eu vou perguntar ao padre, né, geralmente os padres conhecem mais dessa história. O título Nossa Senhora da Candelária, das Candeias, da Luz, é o mesmo? Tem o mesmo significado? Nós estamos falando justamente sobre isso. Quem vai ao Juazeiro ou no Rio, a Candelária, vê que a imagem é completamente diferente, né? Mas assim, viajando 25 anos para o Juazeiro, sempre escutando os bispos celebrando lá, eles lá sempre na Senhora da Luz? Das Candeias. Sim. Que traduz Nossa Senhora da Luz, que passa como uma invocação única, mesmo que tenha, por exemplo, Nossa Senhora da Luz, Nossa Senhora das Candeias e da Candelária, né? Todas elas convergem para iluminar, tanto que a própria imagem tem uma lanternazinha, uma candeia, né? Uma lamparina, um candelabro, um candeeiro. Que, inclusive, o hino Nossa Senhora da Candelária aqui, que é cantado aqui, fala que, né, da Candelária eis a luz, né? Na tua imagem, altaneira imaculada, Mãe de Jesus, da nossa igreja padroeira da Candelária eis a luz. Nesse caso da Candelária também muito reporta-se ao nosso bairro, né, onde ela está cravada ali. Então, da Candelária, ela ilumina, espalma as luzes. Então, tem muito dessas coisas que são tradições, são
são escritos, são pesquisas que se fazem. Eu particularmente trato, quando eu menciono Nossa Senhora da Luz, das Candeias, da Candelária, é ela que ilumina, é ela que nos ajuda, foi ela que iluminou o Padre Vilela, o Padre Pio, redentorista, o Padre Monsenhor João Penha Filho, Leda Gugel, o Tarcísio Maia que doou o terreno, e a equipe toda, e a equipe toda que, assim, você sentando com essa turma aqui da idade de Nonato e Rosário e minha, nós temos a mesma idade, você vai perceber o quão rico é o histórico da nossa comunidade. Não é nem paróquia, é da nossa comunidade, é do Pedregal, do Poeiral, para o que hoje nós somos, um bairro com casas ainda, os nativos ainda têm, mas muitos espigões, muitos edifícios. Com certeza. É um bairro muito bom, um bairro muito bom de se morar, né? O bairro da Candelária. De Natal. Ave Maria, os ouvintes dos outros bairros vão reclamar, viu? Minha gente, e Padre Vilela, né? O Padre Antônio Vilela Dantas, que quando eu comecei a morar na Candelária, ele era o pároco. Eu fui muitas missas, né, presididas por Padre Vilela, e eu sei do carinho que o povo da Candelária tem por ele, já falecido há alguns anos. E aí eu queria que você falasse também um pouco, assim, quem foi Padre Vilela? Ele era daqui? Ele era natalense, o Potiguar? Vocês sabem? Ele é natural de Natal, a família dele é toda aqui. Uhum. E eu só não sei dizer por que é que ele foi lá para São Paulo. Ele estava em São Paulo com muita vontade de voltar, a família tinha vontade de voltar, e pegaram o Dona Ivaldo com muita boa vontade dele, trouxe o Padre Vilela de volta para Natal, no momento em que estava precisando de um padre lá em Candelária. E por que Padre Vilela, até hoje, as pessoas que conviveram com ele, lembram, né, da memória dele assim com tanto carinho? É porque o Padre Vilela realmente era um padre muito acolhedor, muito carinhoso, muito conversador com a gente. Como eu posso dizer hoje, comparando com o Padre Assis, que é um padre que trata a gente bem, que acolhe a gente, que aconselha, né, que fala com sabedoria. O Padre Vilela é um desses padres. E o que Nonato diz assim, eu conheci Vilela quando eu cheguei em 84, 85 nos encontros, e eu lembro que a paróquia da Candelária era uma das paróquias que contribuía com o seminário. Cada paróquia, por exemplo, Morro Branco mandava óleo, Esperança mandava carne, As Rocas mandava biscoito, Seu Mário Cabral mandava café, Dona Valdeci mandava ovos e uma torta toda semana, Inês Mota, né, Inês Buffet, como chamava lá no América, mandava flores toda semana, uma torta e sempre um agrado para os seminaristas. E assim ia, né? O SIC mandava sempre um peru de Natal muito bonito, muito arrumado. E lá em Vilela, eu me lembro que Serafim, que hoje está bem de idade, mas era uma referência, todos os meses a Candelária contribuía com o seminário. Então o jeito de Vilela, aquela voz macia, né, que acolhia, que acalmava, aquele jeito psicólogo, né, aquele jeito de tratar as pessoas, aquilo encantava. E assim, Cacilda, as pessoas elas gostam, nós gostamos de ser bem tratados, acolhidos. Então isso ajudou muito o Padre Vilela a conquistar o povo do Pedregal para transformar um galpão bruto nisso ou na igreja, na paróquia que a gente tem hoje. Então ele atraía muito essas pessoas, o jeito dele tratar, lidar com as pessoas, com jovem, com adulto, com criança, isso favorecia muito com o povo de rua. Ele tinha muito esse trabalho, né, com o povo de rua, assim. Esse lembro. Mérito, Padre Vilela, no céu, tenho certeza que chegou lá uma ficha corrida muito boa do Padre Vilela. Cacilda, e também Padre Vilela, ele, por tudo isso que já foi dito, né, ele celebrava as missas assim. Tinha uma quarta-feira que ele celebrava uma missa à noite, Nonato se recorda, aquela missa das 19 horas, porque o pessoal já vinha do trabalho e a igreja ficava lotada e por fora, não tinha espaço, porque ele celebrava a missa com oração de cura, porque toda missa é uma missa com oração de cura. Mas a exemplo da missa que existe em Neópolis, não é? Isso. Há tantos anos, ele celebrava essa missa e aquelas pessoas vinham do trabalho, você observava nas missas, eram as pessoas chorando, sabe? Era aquela coisa, era aquela missa assim que ele, sabe, tinha muita unção,
né, na celebração da missa e tal. Isso aí foi eu acho que foi um fato, né, que acontecia lá, que chamava muito as pessoas para a igreja. E o que Padre Assis falou, né, aquele trabalho dele com os meninos de rua, né, as crianças, os jovens, as pessoas de rua, né? Ele era muito assim ligado. Também ele visitava, fazia visita, né, a presídio, né? Ele fazia essas visitas, né? Era uma pessoa que a gente até achava que ele se expunha muito, não é? Assim, no seu trabalho de evangelização, né? Só que hoje tudo é muito mais perigoso que naquela época. E aí, ele foi muito incentivador, foi de nós nos transformarmos em uma paróquia. Foi muito incentivador. E é tanto que a paróquia foi criada, né, não demorou tanto. Da primeira missa, em 31 de março de 1975, né, por Dom Nivaldo Monte, para quando ele assumiu, né, em 20 de setembro, né, nós temos, de 1978, nós temos a criação da paróquia e se eu não me engano, é novembro ou é dezembro, Nonato? De 1978 já houve a instalação da nossa paróquia. Acho que é novembro, então, eu estava lendo um pouco do resumo da história. É 11 de novembro, de 1978. Que é a instalação da Foi paróquia. instalado dia 12. 12 de novembro de 1978. E aí, então, né, ao longo desses anos todos, né, já 45 anos, quais são os principais fatos que marcam essa história? O Padre Assis está lá há quanto tempo, Padre Assis? Está lá querendo... 1 ano e 1 mês vou já fazer. Já fez 1 ano, Ave Maria. Vou fazer agora. Eu acho que um dos marcos mais assim, importantes desses primórdios dessa história nossa da Candelária, além do esforço da missionaridade das famílias, como Nonato e Rosário Cabral colocam, né, a necessidade, o desejo de ser uma comunidade, não é de ser paróquia, uma comunidade católica, com um diretor espiritual, com alguém que pudesse orientar. Mas são vários os marcos, as famílias, as orações, as peregrinações pela casa, o Congresso Eucarístico Nacional, que a Candelária, eu lembro, eu estava no Congresso, né, eu cantei algumas missas, eu contribuí, eu trabalhei aqui na catedral, eu ajudei a limpar toda a catedral, tirando água com pano, porque não tinha ralo para escoar água embaixo. Nossa. Eu e o padre Cláudio, nós éramos seminaristas, né? E eu me lembro que a Candelária foi uma sede, né, Senado? Foi uma sede de muitas atividades do Congresso. 1991. 91, né? E assim, eu creio que um dos marcos muito interessante é esse. Mas algo assim bem marcante também é a dedicação dos padres. Eu me lembro que eu morei 20 e poucos anos com o Padre Pena na casa dele, né? Era a minha base de apoio. E ele falava muito na Candelária, inclusive desses primórdios, dessas coisas todas. Eu acho que os padres redentoristas, os outros padres que ajudavam, porque não era só um, né? Como era a congregação, então ia celebrar, tinha aquela responsabilidade de tornar aquele espaço referência de igreja. O Congresso Eucarístico, né, com a visita do Papa São João Paulo hoje, ele foi pode dizer momentos... que o santo, hoje santo, né, João Paulo II, pisou na terra da paróquia da Candelária, né? Lá Candelária foi a base, o apoio de todas as atividades do Congresso, inclusive da visita do Papa. E eu, graças a Deus, tive a honra de, junto com o Monsenhor Candé, com o Padre Candé, preparar toda a papelada de celebração, de cantos, dessa coisa toda, né? E nesse momento nós estávamos até marcados para visitar, para ser recebido no Papa também, lá antes de começar a missa lá no Papódromo. E eu, no dia, fui acometido de uma enorme erisipela na perna e não pude ir, que a perna estava daquele tamanho. Então, me levaram, Castilho, lá para onde ele vinha passar. Ele vinha de Ponta Negra, vinha assim para entrar pro... E nesse momento, ele passando, dando a beça a todo mundo, eu senti ele olhar para mim assim, eu senti o olhar assim, no meu olhar, e ele benzeu. Imediatamente, contra vocês, isso já contei várias vezes,
imediatamente o ardor, a pressão da minha perna acalmou. Nossa. E daí pra frente eu comecei a ser curado. Até hoje, graças a Deus, eu nunca mais senti nada. Essa foi uma coisa que eu conto com muita emoção. Ontem eu fui contar os meninos lá, quase que chorei, porque é um momento que me lembra muito esse momento. E que eu ia estar com ele lá, ia ter a oportunidade de vê-lo pessoalmente. Eu já pensou, eu vendo um pobre pecador como eu vendo à frente de um santo? Um outro marco, Nonato também concorda, as santas missões populares também. Como o Rosário colocou há pouco, hoje a violência, hoje muita coisa dificulta esse nosso ser igreja em saída. Mesmo que o Papa Francisco bata muito nessa questão de ser igreja em saída, a gente teve a pandemia que deu uma bloqueada mesmo, realmente muito forte, mas as Santas Missões foi um marco, não só para uma paróquia, mas para toda a Arquidiocese de Natal. E como na cidade, na capital, isso torna muito mais desafiador, né? Eu era do interior e foi um espetáculo, um fervor assim, de muita fé que a gente fica impressionado. E a Candelária também teve esse ponto muito forte, muito alto na questão das Santas Missões. Por ser uma paróquia cravada, é como se fosse Candelária, os padres espertos que querem usar meu salão e disser assim, padre, porque é central. A Candelária é central, né? Realmente, ela fica mais para região Neópolis subindo, mais para cá, Catedral Sagrada Família. Então, ela fica no meio. No meio, e exato. Tem um espaço, um estacionamento. No meio da Zona Sul de Natal. Pois é. Aí a gente acolhe todas as paróquias, assim, a gente contribui, fica muito feliz em poder ajudar, porque é central para as atividades. As Santas Missões Populares, para mim, foi o segundo momento mais marcante da nossa paróquia, que eu pude viver na nossa paróquia de Candelária, foi as Santas Missões Populares. Eu passo esse momento para Rosário, porque ela coordenava a Comipa, né, lá na época das Santas Missões. Mas deixa o Rosário falar no último bloco, porque a gente precisa fazer mais um intervalo e a gente volta já com o último bloco, conversando mais sobre a paróquia de Nossa Senhora da Candelária. Rapidinho e a gente volta já. Estamos de volta com o programa Aprendendo com a Igreja, na manhã deste domingo, dia 17 de setembro, agora já no terceiro e último bloco do programa. Hoje conversando sobre a história da paróquia de Nossa Senhora da Candelária. E aqui no estúdio o pároco Padre Assis Melo e também Rosário Cabral e Francisco Nonato. Ambos são paroquianos da Candelária desde o princípio, desde antes de ser criada a paróquia. Sempre muito envolvidos na paróquia, né? Rosário diz que atualmente é do Apostolado da Oração, é do Movimento da Mãe Peregrina. Nonato é da Pastoral do Batismo, né? Todo mundo muito envolvido na história e nas ações da paróquia. E aí a gente já falou muito sobre a história da paróquia, né? No primeiro, no segundo bloco. E agora vamos falar do presente, né? Como é que está a paróquia hoje? 45 anos depois, como é que está a paróquia da Nossa Senhora da Candelária? A gente estava falando das missões populares. E aí eu sei que a paróquia ela está organizada em setores. E eu queria que vocês falassem, talvez até o pároco, né, o Padre Assis, falasse um pouco dessa setorização da paróquia. Bom, Cacilda, quando a Diocese fez o projeto de setorização, né, eu acho que o Padre Antônio, nessa época, e assim, Antônio Gomes foi dividido, né, Padre Antônio é um excelente sacerdote, né, um homem de uma personalidade muito própria, muito dele, que se doou bastante na Candelária. E essa setorização foi importante até pelo crescimento da capital, né? A evolução das coisas, os acontecimentos, os edifícios tomando conta de tudo isso, foi setorizado. Hoje nós somos sete setores, né? Mártires, São José, Santo Antônio, Mamãe Peregrina, Guadalupe, São Miguel, Santana e a Casa-Mãe, a Igreja Matriz, né? Ajuda principalmente para o trabalho, as missas durante os meses, né? Cada mês, todo mês a gente quer celebrar nas comunidades e nesses setores a gente tem algumas coisas que queremos realizar, principalmente agora com a construção da capela de Nossa Senhora de Guadalupe, onde a gente está trabalhando essa questão de projeto, da legalização das coisas, de buscar os meios corretos para que esse sonho tão sonhado pela comunidade, pela paróquia, ele saia do papel, do chão e a gente construa e, se Deus quiser, como o senhor Nato diz há pouco, né? A gente
é como tâmara, a gente planta, mas não sabe se vai colher. Mas o evangelho, uns plantam, outros colhem, mas quem faz crescer é Jesus, né? Então, aí tem as pastorais, somos 30 e poucas, 36 mais ou menos, com as comunidades, né? 37. E funcionando assim, todas elas funcionando, agora com a pandemia, algumas ainda retornando aos poucos, a que lida com gente mais idosa, voltando com cuidado. Então, hoje nós estamos nessa empreitada de revitalização das nossas pastorais. E aí eu queria que você falasse aí um pouco também sobre esse projeto Nossa Senhora do Guadalupe. Você já tinha falado até comigo esses dias, né, que vocês estão nesse projeto. Eu queria que falasse um pouco sobre isso, sobre essa comunidade, sobre a construção da igreja. Por sinal, eu até já ganhei aqui um mimo, né, da comunidade Nossa Senhora do Guadalupe, uma caixinha aqui com um texto muito bonito, um mimo muito, muito precioso, com certeza. E parece que no Nato quem está à frente, né, lá, um dos que está à frente. A comunidade, eu moro na comunidade, nas comunidades Santana, Senhora Santana, mas aí nós tivemos, posso dizer, a infelicidade, não sei como é que eu vou dizer, da morte do coordenador, que era Luiz Antônio, era um jovem, morreu muito jovem do infarto, e eu fui designado ali na frente do corpo dele a ser coordenador. Fui convidado a ser coordenador do setor. Para quem não conhece, não conhece territorialmente a paróquia da Candelária, os setores, o setor da Guadalupe é o que fica ali na região da delegacia da Candelária. Atrás da delegacia, podemos dizer assim, na chamada Praça dos Escoteiros, que é uma praça que tem lá, que foi assim denominada. Então eu continuei, é um sonho, eu construí a capela, é um sonho de 23 anos daquela comunidade. E a gente conseguiu, nos últimos anos, dar um andamento maior, licenciamento de terreno, doação, escritura de terreno, essas coisas todas que nós temos procurado fazer, e principalmente agora, posso dizer, com a presença do padre Assis. Com a saída do padre Júlio César, que também foi um excelente administrador na Candelária, o terreno foi doado, a comunidade trabalhou essa legalização toda. E hoje com a Ana Cláudia, que é uma arquiteta que se dispôs a nos ajudar, claro, a gente procura trabalho de doação, mas uma doação feita assim com muita precisão, porque construir não é colocar um tijolo, construir é você pensar de onde vai colocar o tijolo até onde vai colocar as últimas telhas. Exato. A gente está com um projeto maravilhoso, Cacilda, eu vou lhe mostrar depois lá na chancelaria. O projeto está pronto, aprovado, porque é uma capela de construção, não é um sonho, não é uma catedral de Paris, mas é uma capela tão linda quanto a catedral de qualquer canto, porque ela vai servir a nossa comunidade. Esse projeto já está em andamento, a questão das leis, das normas, tudo isso, os engenheiros que nos ajudam, e a gente tem muita esperança e a comunidade está muito empolgada, não só a comunidade de Guadalupe e Santana, mas toda a paróquia. E hoje a paróquia ela conta com a Igreja Matriz e a Capela da Mãe Peregrina lá no bairro Latino, não é isso? A Mãe Peregrina, que a capela é do bairro Latino, é uma capela de CNPJ próprio lá, pertence ao bairro, ela não é uma capela... Sim. Construída pela paróquia, né? A associação construiu, mas nós damos assistências há muito tempo, é uma capela linda, você conhece, maravilhosa, eu gosto muito de a missa lá. Uma capela pequena para casamento, para cerimônias menores. Domingo passado eu mandei até mensagem ao Padre Assis, você vai celebrar da Mãe Peregrina hoje? Ele disse, vou, então eu vou, porque eu gosto muito de a missa lá, assim. E é uma pequena cidade, bairro Latino, né? Quando aquele pessoal desce para a capela fica lotada, é uma comunidade ali, o pessoal trabalha ali unido, então... O bairro Latino é uma cidadela dentro do bairro da Candelária. Exato. Que tem a sorte e a alegria de ter aquela capela bem no centro. E vamos ter a festa agora, né? Inclusive a procissão será uma procissão feita por dentro do condomínio. Ah, legal. Né? Eu acho que nunca tinha acontecido, não sei. E a gente vai fazer por dentro do condomínio, porque é uma cidadela. Exato. É um espaço. Sei nem quantas famílias moram ali, mas é muita gente, mas né? Muitas centenas de famílias, ali é muita gente. Exato. Então a gente tem, aí tem Guadalupe que está saindo, se Deus quiser, e os setores demais a gente celebra nas residências, nos condomínios, né? O pessoal tem aberto muito as portas dos edifícios para a gente entrar, não temos tido tanta dificuldade,
mas é um desafio. Paróquia da capital é sempre um desafio atrás do outro. E mas Candelária tem assim, tem comunidades mais simples, né? Assim, aí vão e até os edifícios espigões, né? Muitos. Acho que ali Candelária vai dar classe A, classe C, D, essa mistura, né? É uma né? diversificação muito grande, viu? Na Candelária. E é exemplo do que ocorreu com a Capela da Mãe Peregrina, né, que também eu estava presente, que eu moro ali próximo, né? Uhum. A gente fez um trabalho árduo para construir aquela capela, mas assim, quando a comunidade assume, né, as coisas acontecem. Então, ali foi assim, aquela capela, ela hoje está muito linda, mas ela começou muito rústica, né? Ela começou enfrentando todas aquelas dificuldades que sempre a gente percebe, né, e acompanha nas construções. Hoje ela está uma capela linda. Então, lá em Guadalupe, eu moro distante de Guadalupe, eu moro perto da matriz, da igreja matriz, né? Mas eu sonho com aquela capela de Nossa Senhora de Guadalupe, porque eu sou devota de Nossa Senhora de Guadalupe há muitos anos. Então, eu tenho muita confiança, meu nonato, que nós vamos assumir. Nós vamos fazer campanhas, nós vamos fazer rifas, nós vamos utilizar as mais estratégias, né? As estratégias possíveis para nós construirmos a Capela de Guadalupe. Porque isso é um sonho lá dos moradores daquela região, mas é um sonho também de todos os paroquianos da Candelária. E agora falando... E nas mãos aí de Nonato, coordenador, a coisa agora vai, viu? Com Deus certeza. quiser. E Padre Assis apoiando, não é? Então, nós vamos realmente, quem sabe, muito breve inaugurar a Capela de Guadalupe. E agora falando da padroeira da paróquia, Nossa Senhora da Candelária, qual é o período da festa? A nossa festa ela acontece de 29 de janeiro ao dia 2 de fevereiro, né? Um pouquinho antes, talvez 28, alguma coisa assim, mas sempre o dia 2, o dia que cair da semana, é o dia de celebrar a Nossa Senhora da Candelária. Então é uma festa que a gente começa no ano anterior, pelo fato de janeiro ser um mês de descanso de todo mundo. Uhum. A gente começa, esse ano quer começar em outubro, logo termina a Mãe Peregrina, para a gente preparar a festa com tranquilidade. Em janeiro o povo vai para descansa e quando retorna, já retorna para a gente pegar a festa. Toda energia. Toda energia. Mas aí todo mês, no dia 2, também tem a missa votiva, não é? No dia 2 eu já encontrei esse feito, não sei se o Padre Júlio que começou, né? E todo dia 2 a gente tem o terço, o ofício, tem uma missa votiva, a bênção do Santíssimo. As pessoas vêm, elas já sabem desse dia especial dedicado a Nossa Senhora da Candelária. Então é uma coisa muito boa que eu mantive chegando na paróquia, não tenho necessidade de tirar, porque é algo que só agrega. Então se agrega, estamos juntos. Padre Assis, quais são os dias e horários fixos de missas na paróquia? Na Matriz, na Mãe Peregrina? Bom, na Mãe Peregrina, sábados e domingo às 16 horas. Né? E aí você conta com a colaboração do Padre Manelzinho, né? O Padre Manuel Rodrigues. Comigo está o Padre Manuel, que é um grande colaborador, né? Aquele jeitinho dele também conquista as pessoas. Já está lá há 27 anos, Manuel, né? Com Vilela, com Antônio, com Júlio e agora comigo. Então, Mãe Peregrina, 16 horas, sábado e domingo, na Matriz, no sábado às 18 horas, no domingo 8, 11 e 18 e na semana de terça a sexta às 5 da tarde tem um público maravilhoso, a igreja sempre com muita gente, graças a Deus. E o horário de expediente nosso lá, né, durante a semana de terça a sexta, de 1 da tarde até às 18, a secretaria, né, e sábado das 7 às 12. E a sacristia funciona à medida que a igreja abre, ela já abre junto para esse movimento de preparação para a missa. É uma paróquia, Cacilda, de muito movimento, um fluxo de pessoas assim, tem hora que eu fico de cabelo em pé com tanta gente para atender, para resolver. Ainda bem que você ainda tem assim uma boa cabeleira, né? Pois é, mas é uma paróquia muito abençoada, um povo muito bom.
É assim, quando o padre trabalha com a comunidade trabalha e permanece junto com o padre. Então eu não sei ser outra coisa. Sou padre, somente padre, nada mais que padre, e o restante Deus resolve. Quantos anos de sacerdócio completados agora no dia 14? 13 ontem. Dia 13, aliás. 26 anos de vida sacerdotal. 26 anos de vida sacerdotal. O Padre Assis, ele recebe parabéns duplos em setembro, né? No dia 11, aniversário natalício, no dia 13, aniversário de ordenação. Então a gente já comemorou na Arquidiocese, ele trouxe assim um senhor bolo pra gente, já comemorou. Nunca comeu tanto bolo como ele comeu agora. Minha gente, nós chegamos ao final do programa, né? Muito obrigada a vocês, a Nonato e a Rosário, né? Por estar aqui. Uma consideração interessante na Candelária é assim, eu trouxe Nonato e Rosário, mas se eu tivesse trazido 2 jovens de idade, né, Sim. Eles também saberiam falar a respeito, porque assim, uma coisa boa é que se preocupou que as pessoas conhecessem a paróquia. E eu trouxe os 2 pelo fato de terem chegado antes de tudo começar, estão lá, começando, fazendo, estando, permanecendo e continuando com qualquer padre que chegar na Candelária. Então, o seu Nonato, Rosário e tantos outros. Então, uma paróquia que tem jovens movimentando, tem o jovem dos 24 para frente, tem os jovens na casa dos 50, como eu, Rosário e Nonato. E tem o apostolado da oração, é um fervor, é uma turma madura, mas é uma coisa Os catequistas também, né? A catequese temos nossa. Ilza, a mãe de Luísa Gualberta, catequista lá, hoje ministra, né, da comunhão. A gente sempre retomando ainda, devido à pandemia, mas a nossa catequese, vamos ter crisma dia 21 agora. Então, assim, tudo está sendo revitalizado porque a gente precisa estar junto para fazer a paróquia caminhar. Não é só o padre sozinho não vai para canto nenhum. E leigo sem padre é um povo triste, sem Eucaristia. Sem dúvida. Sem a missa. Então, mais uma vez, muito obrigada. Quando o Padre Assis disse assim, vou convidar Rosário e Nonato, que eu também os conheço já de muito tempo, sabia que eles tinham muita história para contar, né? E termina que o tempo fica curto para tanta história. Eu lembro nos 40 anos, até eu estou me estirando aqui na conversa, né? Mas nos 40 anos da paróquia foi feita uma exposição lá no Centro Pastoral, riquíssima, né? Porque contava a história do bairro, do conjunto e ao mesmo tempo a história da paróquia. Então foi ali que eu conheci mais a história da paróquia, fiz até uma matéria lá, muito, muito bacana aquela exposição nos 40 anos da paróquia. Então obrigada Nonato, obrigada Rosário e obrigada Padre Assis, que aceitou de pronto quando a gente convidou para participar desse programa. Obrigado e estaremos sempre à disposição. Então, obrigada também a você que esteve com a gente nesta hora, aprendendo mais sobre a história da paróquia de Nossa Senhora da Candelária. Obrigada pela audiência. Domingo que vem, às 10 horas, você já sabe, temos encontro marcado aqui com Aprendendo com a Igreja. E continue na sintonia do bem, porque vem aí a Santa Missa direto da Catedral Metropolitana. Um bom domingo e uma boa semana para você.